Senadores discutem decisão do Supremo que afastou Aécio Neves. Cobrança de bagagem por companhias aéreas é assunto de comissão do Senado. E o plenário aprovou medida provisória do Refis. Destaques desta edição do Senado Notícias Manhã. Olá, bom dia. A Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira o texto base da medida provisória 783, que trata do Refis, o Programa de Refinanciamento de Dívidas com a União. Antes de vir para o Senado, os deputados precisam ainda analisar os destaques. E aqui no Senado, o plenário também aprovou ontem uma medida provisória que trata de outro Refis. É a MP 780 para parcelamento de dívidas com instituições públicas. Essa já vai para a sanção presidencial. O texto permite a renegociação de dívidas não tributárias com autarquias e fundações públicas, como o INCRA e IBAMA, Comissão de Valores Mobiliários e agências reguladoras. Para alguns senadores, a medida ajuda na recuperação da economia do país. A retirada de um grande peso que recai sobre as companhias brasileiras certamente será o resultado mais efetivo desta nova legislação. Essas empresas endividadas acabam impossibilitadas de tomar novos empréstimos e seguir gerando novos negócios e empregos no nosso país. A medida permite que a dívida seja parcelada em até 240 meses, com descontos nas multas e juros que podem chegar a 90%. Quanto maior o número de parcelas, menor o desconto. Para alguns senadores, a renegociação de dívidas beneficia os maus pagadores. Antes do governo fazer um projeto para anistiar multas ou para premiar o inadimplente, ele deveria premiar o adimplente, aquele que mesmo com todas as dificuldades, ainda assim honra com as suas obrigações. Só para uma concessionária de telefonia, a Oi, são mais de 20 bilhões de débitos desta empresa. E sabe quais são as razões dos débitos desta empresa? Junto à Anatel, são multas. Multas porque essa empresa não cumpriu com as suas obrigações, que é concessionária pública. O senador Lindbergh Farias lembrou que esta não é a única medida provisória no Congresso que renegocia dívidas com o governo. São duas propostas de refis. Essa medida provisória, 789, e uma muito mais grave que está sendo votada na Câmara dos Deputados no dia de hoje, que é a 783. Na negociação do refis na 783, eles estão discutindo já livrar Temer. Senador Randolph, não é só emenda parlamentar que Temer está usando para se livrar da cassação. Está usando dinheiro público, envolvendo grande negociata com bancos e com as grandes empresas. O Senado também aprovou a medida provisória que destina pelo menos 30% do fundo penitenciário para reforma, construção e aprimoramento de estabelecimentos penais. O texto prevê que esse dinheiro também pode ser usado em programas de reinserção social de presos. Só para este ano, o FUNPEN deve receber quase 700 milhões de reais. É preciso reconhecer a falência no nosso sistema carcerário. Nós temos hoje a quarta população carcerária do mundo, 622 mil presos. E aqui abre-se a possibilidade de se retirar dinheiro do fundo penitenciário para ir para atividades de segurança, o que é um equívoco. O que está se fazendo nesse projeto, primeiro, é dar obrigatoriedade de transferência para os estados. Depois, é estender para que se gaste, dentro da despesa do sistema penitenciário, o financiamento de programas destinados à reinserção social de presos, internados e egressos, ou de programas de alternativas penais no caso de municípios. Nós estamos melhorando a execução penal. O requerimento de criação da CPI dos supersalários foi lido na sessão dessa quarta. A CPI, solicitada pelo senador Renan Calheiros, vai investigar o pagamento de salários acima do teto constitucional para servidores e empregados da administração pública direta e indireta.
Os senadores aprovaram também uma medida provisória que prorroga o prazo de pagamento de aeroportos, objeto de concessão, como o Galeão e Guarulhos. Foi aprovado ainda projeto que concede porte de arma aos agentes de fiscalização dos departamentos de trânsito. A matéria segue para a sanção presidencial. Os senadores também se manifestaram em plenário sobre a decisão do Supremo Tribunal Federal. A decisão que afastou o mandato do senador Aécio Neves. O STF acatou um pedido da Procuradoria-Geral da República e determinou ainda que o senador não saia de casa no período da noite. Eu não estou aqui para fazer a defesa ou salvar o senador Aécio Neves. Muito pelo contrário, eu acho que nós temos que estar todos aqui para tentar salvar a Constituição e o Estado democrático de direito do nosso país. Não sei qual o artigo da Constituição que deu amparo para propor um afastamento de um senador da República, porque não existe esse artigo na Constituição, só se for em flagrante, ou se for na prática de um crime hediondo. Tinha que ter aberto o processo, deixado o Aécio vir se defender, outros fazerem as acusações e o Conselho e o Senado tomaram a decisão. Nós nos alienamos, fechamos os olhos, jogamos debaixo do tapete, arquivamos o pedido de análise da situação do Aécio e o resultado é esse. O Supremo Tribunal tomou uma posição que nos incomoda, que a gente acha que não é justificado. O tribunal errou. Não existe esse tipo penal, nem na Constituição, nem na legislação, de afastamento de um senador. Esse afastamento não tira a qualidade de senador do Aécio Neves. Então, Minas Gerais ficaria sem representação, porque não deixando de ser senador, não pode ser substituído. Ainda sobre o caso Aécio Neves, o presidente Eunício Oliveira disse nessa quarta que o Senado vai agir conforme determina a Constituição. Mas ele afirmou que antes é preciso conhecer os detalhes da decisão do Supremo. Primeiro, o Senado precisa ser notificado sobre o teor da decisão tomada pela Suprema Corte, para saber de que forma o Senado vai agir, ou se vai ou se não vai agir. A Constituição é bastante clara em relação a mandatos eletivos de deputados e senadores. Então, a Constituição determina o que deve ser feito. Não é o presidente do Senado que toma a iniciativa, não é o presidente do Congresso que toma a decisão. Quem tomou a decisão, nesses casos, foram os constituintes de 88, que colocaram isso com muita clareza na Constituição Federal. Então, se a Constituição foi ferida por a decisão e cabe ao Senado tomar a decisão baseado na Constituição, obviamente que o Senado vai tomar as providências. Agora, sob hipótese, eu não tenho como me manifestar e peço desculpa a vocês. Em nota divulgada ontem à tarde, o senador Aécio Neves afirmou que a decisão proferida por 3 dos 5 ministros da primeira turma do STF é uma condenação sem que processo judicial tenha sido aberto. Portanto, sem que ele tenha sido declarado réu e, o mais grave, sem que tenha tido acesso ao direito elementar de fazer sua defesa. O direito ao porte de arma para agentes públicos, como auditores fiscais e oficiais de justiça, está na pauta da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. Nesta quinta-feira, o relator senador Hélio José deve apresentar parecer favorável sobre a matéria na comissão. O PLC que trata do direito ao porte de arma aos agentes públicos que trabalham na área de auditoria tributária, tanto estaduais quanto federais, os auditores fiscais, quanto os oficiais de justiça, que têm um trabalho essencialmente periculoso, que muitas vezes acontece acidentes quando da sua execução dos seus trabalhos, consequentemente necessitando, para que no limite, para dar garantia à sua sobrevivência, que possa ter o direito, no exercício das suas funções, da utilização da arma para a sua defesa própria. São pessoas que estão constantemente passando por avaliações, por exames periódicos e por capacitações para o bom exercício de sua profissão. A reunião da Comissão de Relações Exteriores começa daqui a pouco, às 9 da manhã.
E o ciclo de debate sobre o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, Fundeb, inicia a fase regional em Salvador. O evento é promovido pela Comissão de Desenvolvimento Regional. Dia 28 de setembro estaremos em Salvador, depois vamos percorrer todas as regiões para que em novembro nós possamos apresentar o nosso parecer e o Fundeb ser votado aqui no Senado. O evento desta quinta-feira acontece às 14h no prédio do Convento das Mercês, em Salvador. E vamos conferir agora a previsão de trabalhos nas comissões do Senado para esta quinta-feira. Na Comissão de Ciência e Tecnologia, a pauta é a Política Nacional de Banda Larga. Representantes do governo e de empresas de telefonia foram convidados. A CPI dos maus tratos contra crianças e adolescentes recebe juristas para debate sobre a exposição Queer Museu. A mostra foi alvo de protestos e teve de ser encerrada um mês antes do previsto. Já na Comissão de Direitos Humanos, os convidados vão debater a situação da pesquisa e da legislação relacionada às células tronco. E na Comissão Senado do Futuro, haverá audiência pública para discutir a cobrança de direitos autorais de rádios comunitárias. A liberação da cobrança de bagagem pelas companhias aéreas foi discutida numa audiência pública nesta quarta-feira. A Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo ouviu os argumentos do governo e das empresas. Veja na coluna Bastidores. O secretário nacional do Consumidor do Ministério da Justiça pediu o fim da cobrança. O período de adaptação foi insuficiente e as estratégias de informação foram insuficientes. Por essas e por outras é que a Secretaria Nacional do Consumidor se posiciona aqui para que seja sustada por decreto legislativo essa disposição da cobrança apartada da bagagem prevista na resolução da ANAC. Já o representante da Secretaria de Aviação Civil defendeu a medida. Tem esse item da política de bagagem que gera uma controvérsia e era natural, era esperada, e eu tenho convicção de que o tempo vai se encarregar de provar o acerto da medida. O presidente da Associação das Empresas Aéreas disse que as reclamações diminuíram. Estávamos no top 10 do ranking de reclamações. Caímos vertiginosamente. Os últimos rankings colocam empresas aéreas com o número 45, 50. Para a ANAC, que criou a portaria liberando a cobrança por bagagem despachada, o consumidor saiu ganhando. O consumidor agora ele passa a saber pelo que ele está pagando. Antes estava embutido no preço, quando não estava claro para o consumidor. O telefone do E-Cidadania recebeu mais de 50 participações de cidadãos opinando sobre o assunto. 90% são críticas. Claro que o consumidor brasileiro não está satisfeito com essa decisão. Isso é óbvio. E nem o que carrega bagagem na mão, nem o que não carrega bagagem na mão. Talvez seja uma unanimidade. Esta decisão não agradou ao consumidor brasileiro. Ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Continue com a gente, outras notícias a qualquer momento na nossa programação e também na nossa página na internet. Obrigado pela companhia e continue sintonizado aqui na TV Senado.